Confiança no chamado como Abraão confiou. Hoje nós estamos no nosso episódio do podcast Cristianismo Inteligente, recebendo aqui em nossos estúdios o pastor João Maria. João Maria de quê? Da Silva. João Maria da Silva. Seja bem-vindo, pastor João Maria, ao nosso podcast Cristianismo Inteligente. Oh, que maravilha! Obrigado, presbítero Cláudio e a sua digna esposa, irmã Caritana, viu? Pela oportunidade, o convite de poder estar aqui somando com vocês, em o nome de Jesus. Amém. Pastor João Maria é vou dizer assim, é um desbravador, vou usar essa palavra, né? Obrigado. Quem conhece a sua trajetória tem visto aí que o senhor tem já uma vasta experiência em algumas das nossas igrejas no estado, né? E também fora do nosso país. Então a gente vai conversar um pouco sobre a sua trajetória ministerial, chamada, né? Sobre conversão, família. E esperamos que esse episódio ele possa alcançar muitas vidas. Glória a Deus. Inclusive aquelas pessoas que já passaram pela sua vida como ovelhas, né, tendo experiências aí espirituais na igreja com seu ministério. Glória a Deus. Bom, vou fazer aqui uma síntese do convidado, pastor João Maria. Vou ver se eu me perder aqui em algum dado, aí o senhor vai... Isso, vai dar certo. Tá bom? Porque é muito... Jesus. A lista é grande, viu? Amém. Pastor João Maria, ele tem o curso de missiologia, e foi um curso ofertado na nossa escola teológica. Isso, sim. Por alguns missionários. Isso. Né? E eu me recordo desse curso, porque eu não fiz ele, mas na época em que ele estava sendo ministrado, eu tinha várias pessoas, vários amigos que fizeram, né, e foram impactados com aquela formação, né, o curso de missiologia. E o pastor João Maria também tem uma experiência que a gente fala de missão transcultural, né? Que quando vai para outro país, outra cultura. Isso, sim. Então ele tem uma experiência lá no Equador, vai falar pra gente um pouquinho sobre isso. E aqui, na cidade de Natal, naquela região chamada Passo da Pátria, depois ele foi para uma comunidade, um distrito de Alto Rodrigues, né, chamado São José, Sítio São José. São José. Depois, em São Gonçalo do Amarante, um outro distrito chamado Poço de Pedra. Depois foi para Diogo Lopes, aí andou mais, né? Foi sim. Diogo Lopes, se bem que Alto Rodrigues já foi longe. Já sim, isso. Em Diogo Lopes, que é de Macau, né? Pertence a Macau. Isso, pertence a Macau. Depois Timbaúba dos Batistas. O Seridó. E teve até uma experiência interessante aí, né? Que lá em Brasília, eu quero que o senhor conte também esse episódio. Amém. Glória a Deus. E finalmente veio para mais perto da capital. Isso, sim. No interior de Araçá. Muito bem. Que é onde está até hoje. Então, vamos fazer uma viagem, pastor. Eita glória! De lá até aqui. Maravilha! Tá bom? Mas vamos começar do começo? Sim. Eu queria saber de onde é que o senhor é. Eu sou natural mesmo de Natal. Sim. Meus pais eram comerciantes na cidade de Angicos, mas depois a gente veio morar em Natal, a trabalho do meu pai. Meu pai era comerciante e a gente veio trabalhar em Natal. Sim. Agora, com relação à sua conversão, como é que se deu? A minha conversão foi uma promessa de Deus. Ele fez em minha vida. Eu tinha uma vida solúvel, uma vida de pecado.
E Deus usou seus missionários para mim, de que tinha um plano na minha vida. E era uma chamada muito rápida. E isso aconteceu no ano de 2000. No mês de dezembro, eu estava separado da minha esposa. A gente brigou por motivo de coisa do mundo. E eu aceitei Jesus numa encruzilhada, no bairro do Bom Pastor, de 3 horas da madrugada. Jesus me visita, e daquele momento que ele me visita, eu aceito ele como meu Salvador. Glória a Deus. Então o senhor já era casado? Já casado, já tenho meu filho mais velho. E aceito Jesus. E no outro dia eu procuro um presbítero da igreja chamado Erivan. Era ele que me evangelizava. E eu corri depressa no outro dia, logo cedo, fui na sua casa. E ali eu dobrei os meus joelhos, né, pedindo que eles orassem por mim, que eu estava decidido ali para Jesus. E foi tomado de muita alegria naquela casa. De muita alegria. Depois, há uma semana, foi a minha esposa. Eu ia perguntar como foi no caso dela, né? Isso. Porque o senhor já chegou em casa crente. Aham. E depois, foi numa semana, foi a minha esposa. A gente foi um culto na casa do missionário. Ele fazia um culto missionário na sua casa, ou culto alívio, que a gente chama hoje, né? É. E ali ela se rende a Jesus. E nós já entramos no ano de 2021 crente em Jesus. E a minha chamada foi muito forte. No prazo de 3 meses de servindo a Jesus, eu fui batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo e levantado para ser cooperador na obra do Senhor Jesus. Foi muito rápido. Qual a congregação? Na época era o setor 17, chamado Vida Nova. É a minha casa de nascimento, né? Foi Vida Nova ali que eu fui formado ali com os meus dirigentes. Qual o bairro? Bairro de Bom Pastor. Sim. Bairro do Bom Pastor. E ali foi um encontro maravilhoso com Jesus. E dali diante nasceu a minha chama missionária. Não podia ter um congresso que eu estava participando. Quando chamava para ir à frente, a minha esposa relutava. E ela muitas vezes me deixava e eu ia só. Uma chama muito forte dentro de mim. Com 7 meses de crente, eu recebi um convite do saudoso missionário Melo, que ele era o chefe de tomar conta do trabalho dos presídios da delegacia. Sim. Ele me convida para ser discipulador. E eu vou ser discipulador em alguma delegacia. E dali ganhei muitas almas para Jesus. Ganhei muitas almas para Jesus. Agora, pastor, conversando com o senhor antes, o senhor tinha um trabalho secular, né? Isso sim, tinha um trabalho secular. Conta aí mais ou menos como era esse Eu trabalhava trabalho. na empresa Guanabara, né, de transporte. Sim. Eu era o funcionário que tinha um salário mais alto dentro da minha função. Eu era o plantonista da empresa. Eu era o último ônibus que saía da empresa. E quando foi um dia... Era aquele que a gente chamava de corujão? Corujão. Era o porque corujão. era de madrugada. De madrugada. Rodava. Isso. E eu já me converti a Jesus. E eu precisava sair dessa linha. Porque era uma linha que me trouxe muitos problemas para minha família, né? E eu precisava sair daquela linha. Qual era o horário que fazia? Eu pegava o ônibus de 4h15 da tarde e largava de 1h30 da madrugada na garagem. E quando eu largava, ia beber, né? Chegava em casa, bebo no outro dia, minha esposa ficava muito preocupada e eu precisava sair, né, daquela linha, porque aquela linha me trazia um abismo, né? E eu comecei a orar ao Senhor, e o Senhor foi trabalhando na minha vida, e apareceu o desejo de eu fazer missiologia. Aí eu me inscrevi e fui fazer missiologia. E foi um dos pontos de eu sair daquela linha e voltar para uma linha de manhã. E foi um conflito na empresa, né? Porque eu era um motorista muito elogiado pelos clientes, por dizer assim, né? Elogiado. E eu tive que sair daquela linha
e voltar para o turno da manhã, que era para mim não perder os trabalhos da igreja e também fazer o meu curso de missiologia. Entendi. E fiz o meu curso de missiologia durante, acho que foi 2 anos e 3 meses. E dali começou a acender a chama dentro de mim. Eu recebi um convite de um missionário do interior para ir cooperar com ele. Que coisa linda. Recebi o convite para ir cooperar com ele e aquela chama ardeu dentro de mim. Conversei com a minha esposa, ela aceitou e a gente foi trabalhar para Jesus no campo de São Pedro do Potengi. Isso foi no ano já de 2004. E a gente foi trabalhar para Jesus em São Pedro do Potengi. Trabalhando ali em São Pedro do Potengi, o pastor viu a minha desenvoltura e disse assim para mim: eu tenho um desafio para você. Nós temos uma comunidade não alcançada chamada Pedra Branca. Lá não tem 1% de crente. E eu vou dar posse a você lá. Começar do zero. Começar do zero. Glória a Deus por isso. E eu disse: pastor, eu vou sim. Eu vou chamar um missionário para a gente fazer lá uma visita e a gente vai visitar aquela comunidade. E eu chamei o missionário Ricardo, que hoje está no Ceará, se não me foge a memória, e a gente conseguiu uma moto emprestada. E quando eu fui sair de casa, eu escutei uma voz dizendo assim para mim: compra pão doce e pão carteira. Eu disse: mas Jesus, compre pão doce e pão carteira. E eu coloquei na minha mochila: Ricardo, eu tenho aqui R$5, vamos comprar de pães. Porque Deus falou comigo para eu levar pão doce e pão carteira. Você posso aqui tomar um cafezinho por lá? Eu digo: tá bom. E a gente foi visitar a comunidade. Era em que local? Ela fica ali a 6 quilômetros de São Pedro do Potengi. Sim. Pertencia então ainda a São Pedro do Potengi. Tá. E a gente foi, presbítero Cláudio. Quando eu chego lá, que começo a olhar a comunidade, nasce uma chama dentro de mim. E de repente umas crianças perguntam: vocês são crentes? E nós dizemos: somos sim. Venha orar aqui pela minha mãe. E nós entramos naquela casa para fazer a oração. E quando a gente está orando, Deus manda pegar aquele saco de pães e dar para aquela mulher. E quando eu dou o saco de pães para aquela mulher dobra o joelho e começa a glorificar o Senhor e dizendo: eu quero voltar para Jesus. Eita, Deus grande. E aquela irmã, com aquela família, toda ela aceita Jesus como Salvador. Porque ela tinha dito: Senhor, tu afasta da tua casa, mas se o Senhor mandar pães para mim e meus filhos, eu voltarei para ti hoje. E usou eu, o missionário Ricardo, para levar aqueles pães para ela. Oh, glória! E ali eu vi a mão de Deus. E a gente foi empossado ali, no ano de 2004 para 2005. Sim. A gente tomou posse naquela localidade, no meio da rua, presbítero Cláudio. Sim. No meio da rua, sem ter ar-condicionado, sem ter nenhum conjunto, nada disso. E a gente trabalhou ali para Jesus durante 10 meses e 15 dias. E nós deixamos uma igreja formada com 93 novos convertidos. Oh, glória! É bênção. Maravilha! Aí depois de lá, a gente foi convidado pelo outro pastor. E lá foi posto outro missionário para dar prosseguimento no trabalho. E a gente foi para uma localidade chamada Cabaço, município de São Paulo do Potengi. também na mesma região. Na mesma região do Potengi. Na época era o saudoso pastor Jesuíno Lisboa Barreto, era o meu pastor. Aprendi muito com ele, um homem que muito me ajudou. Oh, glória, em tudo. E foi trabalhar com o pastor Ezequias. Também foi outro conselheiro, foi também um marco no meu ministério. E a gente assumiu uma igreja debaixo de um cajueiro, com 4 crentes. Oh, glória! E de lá, Deus abriu as portas e nós levantamos um belíssimo templo que hoje até está hoje lá em Sítio Cabaço. E quando eu entreguei a obra para outro pastor, entregamos com 126 crentes.
caminhando para Jesus. Ô, glória. Quanto tempo lá? Passamos 2 anos e 8 meses e 4 dias. Ô, glória. É muito interessante isso, né, pastor? Sim. Que a pessoa vai para uma comunidade evangelizar e não tem igreja. Sim. Quando é daqui a pouco, 1 ano, 2 anos, você tem uma igreja formada. Tem os crentes lá participando. Isto, sim. Como se aquele trabalho já tivesse muitos anos. Muitos anos, é verdade. Como as coisas elas vão fluindo assim rapidamente, né, nesse âmbito Sim. das missões. É verdade. Nós, assembleanos, nós temos uma moldura, né? Nós temos um molde, né? Vamos dizer assim. Sim. De evangelizar, de discipular. E isso a Assembleia de Deus ela sabe fazer. Né? Implantar a igreja, ô glória. Maravilha. Eu quero aproveitar a oportunidade e transmitir uma saudação, tá certo? Sim. Para o nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva. Sim, que já passou por aqui. Eita, contando glória. A trajetória dele também, que Maravilha. Vai nessa mesma linha, né? Isso. Ele também começou com o trabalho do zero lá. Do zero também. Era alguma coisa como cachoeira, né? Não lembro exatamente. Sim. Mas na missão transcultural. Né? Aleluia. É o nosso pastor presidente, né, da convenção e da Semaderne, da IADERN. E também quero saudar ele, toda a convenção, todos os pastores. E também o meu pastor, meu supervisor do campo de Extremóis, pastor Arlindo Andrade. Sim. Também os pastores da nossa região ali, todos os pastores, são muitos, né? A diretoria da igreja, ô glória. Porque o senhor está hoje em Araçá, que pertence ao campo, né? Campo de Extremóis. Isso sim. Muito bem. Glória a Jesus. Agora, pastor João Maria, me conte sobre a experiência na missão transcultural. Olha, Prefeito Cláudio, depois de tudo isso, né, que a gente comentou, falou, a gente recebeu um convite do pastor Jesuí para ir para um assentamento sem terra, chamado Eldorado dos Carajás, que pertence ao município de Macaíba, né? Era um desafio, e ele me chamou para esse desafio. Não esqueço nunca, ô glória! Ele foi lá me apresentar a localidade, e lá tinha um colchete que ficava no lado direito, assim, da congregação do templo. E ele segurou aquele colchete e disse: missionário João, é daqui que Deus vai te apresentar o teu ministério. Eu disse: obrigado, pastor Jesuí. E a gente passou ali 48 dias nessa comunidade. E nesse período Deus fez maravilha. Houve mais de 70 decisões. Aqui já a congregação lotou de muitos novos convertidos. E de lá eu recebi o convite da nossa convenção, do saudoso pastor Raimundo João de Santana. Na época, o diretor do departamento de missões era o saudoso também pastor Gilberto dos Santos. Né? E a gente implantou lá o dia do jejum, que eu fazia de 15 em 15 dias naquele trabalho. Nós abria a congregação de 9 da manhã e fechava às 10 horas da noite, sem intervalo. Oração, palavra, testemunho. E não esqueço nunca quando ele ligou para mim. Ele ligou para mim e disse: missionário João, você está sentado? Estou não, pastor Gilberto, pois se sente que eu tenho uma boa notícia para te dar. Oh glória, aleluia. Aonde eu quero chegar é que Deus vê o nosso ministério. Nunca precisei empurrar ninguém. Nunca precisei ficar forçando a porta para entrar. Sempre Deus fez isso na minha vida. E uma coisa que eu esqueci de acrescentar: quando eu fui para a obra, quem me manteve na obra foram os presos. Os presos dizimavam e ofertavam no presídio para me manter na obra missionária. Oh glória! Desde o trabalho que o senhor fazia. Isso, desde quando comecei em Pedra Branca. Né? Eu assumi o presídio do comando da Polícia Militar e lá nós ganhamos um juiz para Jesus, ganhei 2 advogados e muitos policiais para Jesus. Oh glória! E lá Deus fez maravilhas e um dia eu saí de casa. Eita Deus, saí de casa. E minha esposa disse: meu filho, só tem um pouco d'água na geladeira, uma mortandela, a salsicha acabou, o cuscuz já está se acabando, o café
foi de onde que nós tomamos, não tem mais nada. E eu disse, o Deus que me chamou é o Deus que cuida de mim, de você, dos meus filhos. E quando eu cheguei para dar o discipulado naquele presídio, estava lá o doutor Lacerda, o doutor Marcos, o doutor André, e disse, missionário, nós, um conjunto geral, conversando com todos eles, aceitou de nós ofertar e dizimar para lhe manter na obra missionária. Oh, glória! Aleluia! E eu saí naquele dia com a caixinha cheia de oferta, cheia de dízimo, e eu fiquei curioso para ver aquilo ali. E quando eu abri dentro do ônibus, porque eu pegava um ônibus para ir para a rodoviária e chegar em casa, né? Não tinha transporte, e tinha muita oferta. E tinha os dízimos dos servos do Senhor. E eu fui no supermercado e comprei muitas coisas, não só para mim, como também para os meus irmãos que se congregavam comigo. Foi uma festa linda, né? Um rapaz do táxi, falei, tem um rapaz do táxi, e ele foi comigo até o São Paulo Potengi. Meu carro foi completo de tudo, de tudo. Mandei chamar os irmãos em casa, foram tudo lá para cá receber cesta básica, receber carne, receber mortandela, Danone, iogurte, glória. Eita, Deus grande. Foi uma maravilha, né? Glória a Jesus por isso, maravilha. Muito bem. Glória agora voltando aqui ao desafio que o pastor Gilberto fez, perguntando se o senhor estava em pé ou sentado. Sim, isso foi para mim, né? Vender tudo que eu tinha, porque eu ia ao transcultural, né? Foi um choque, né? Sim, muito emocionante para nós, né? Porque o meu nome foi citado dentro de toda a diretoria, meu nome foi citado, eu fui aprovado e eu fui. Oh, glória! Eu me recordo quando eu cheguei na central, com minhas roupinhas simples, minhas roupinhas que os irmãos me doavam do bazar, eu comprava roupa no bazar, e nós chegávamos ali, né? Eu me recordo que quando eu fui entrar na central, eu tropecei, meu sapato descolou. Nesse dia de se apresentar de se apresentar lá, né? Atendendo no gabinete do chefe, né? Pastor Santana, saudosa memória. E meu sapato ficou descolado, eu fiquei puxando por uma perna. Oh, glória, aleluia, né? E quando nós chegamos no gabinete ali com meus 3 filhos, eu sou pai de 3 filhos, né? Eu tenho hoje um presbítero, eu tenho um diácono e tenho um músico, né? É o presbítero Isaac, o diácono Moséias e o músico João Lucas, que é o meu mais velho. Sim. Tenho meus filhos tudo envolvido na obra com as minhas noras. Oh, glória! Quantos netos? Eu tenho 2 netos. E 2 noras. Tenho uma para me dar agora outra nora, né? É. Aleluia! E a gente foi ali para a central. Não esqueço nunca. O pastor mandou cuidar da gente, fomos muito bem cuidados. Me deram roupas novas, sapatos novos. E a gente foi ao transcultural. Oh, glória! Passei 9 meses na central para aguardar o visto, né? Aguardar a entrada no país. E também para cuidar da saúde, né? Aprender um pouco de espanhol. Os meus filhos foram fazer música, enfim. Teve toda a preocupação da nossa IADN com os missionários, que até hoje ela tem essa grande preocupação. E o país? E o país, ele foi para o país de Equador, né? A gente foi para o país do Equador, fui para a extrema, né? Eu fui para o extremo país, que eu fiquei na fronteira com a Colômbia. Eu fui para o lugar mais frio do país. Deus me pôs ali no lugar mais frio do país. Glória. Passamos um período ali e a gente foi substituir o missionário Davi, que estava lá solteiro e conheceu uma missionária colombiana e fazia parte da convenção do Rio de Janeiro. E o pastor da época mandou que eles viessem para o Brasil para casar no Brasil. E solicitou um missionário para lá e a gente foi designado para assumir aquela missão. Assumir aquela igreja com 8 crentes e assumimos um orfanato, uma creche, com mais de 80 crianças. Oh, glória! Onde a gente tinha o apoio do Brasil e também tinha o apoio do Billy Graham na missão dos Estados Unidos. Oh, glória! E ali Deus fez coisas maravilhosas. Passamos um período curto, mas foi um período de grande experiência. Implantamos trabalhos novos, aleluia, e o trabalho foi entregue para o outro missionário com uma proporção de mais de 200% de crescimento. Oh, glória!
Maravilha. E precisamos regressar ao Brasil, porque Isabel perdeu seu irmão passou para a eternidade, e o pai dela, Isabel, entrou em depressão junto com a mãe, e a gente teve que voltar, porque Isabel é filha única de um casal. E a gente teve que pedir ao pastor Santana para a gente voltar para cuidar deles. E a gente voltou para cuidar deles. E a minha sogra hoje mora comigo, é crente. O meu sogro partiu crente para Jesus. Ô glória! Aleluia! E quando eu voltei para o Brasil, pastor Santana, João, tem um desafio para você. Vai voltar, mas não vai ficar sem desafio. Não. Glória a Deus. E o desafio foi grande, viu? Foi grande, né? Porque ele falou para mim, pastor, missionário João, tem um dirigente lá em Paz da Pátria que está há 7 anos lá e ninguém quer ir para substituir o servo de Deus ali. Você vai, digo, vou. E a gente foi para a Paz da Pátria. Passamos ali um período de 2 anos. O trabalho cresceu de uma maneira extraordinária, porque quem faz é Jesus. E Jesus ressuscitou uma criança dentro de um ventre de uma irmã. Ô glória! E dali a igreja começou a haver muitas decisões. Foram muitas decisões. Muitos drogados, muitos traficantes aceitaram Jesus. Nós fizemos uma aliança de paz, que era uma guerra das 2 facções. Era a Paz da Pátria com Pantanal. A gente conseguiu quebrar esse tabu. Abrimos uma igreja em Pantanal. Aleluia. E hoje está até lá, hoje é do setor 1, do nosso setor 1 em Natal, chamado Nova Galileia. Ô glória! Foi a gente que fundou aquele trabalho para a glória de Deus. Maravilha. E aí, de Paz da Pátria, o senhor vai para... Isso, de Paz da Pátria, o pastor Santana me chama para outro desafio, para nós assumir uma congregação no campo de Macau. A gente foi para Macau trabalhar para Jesus. Na época, era o pastor Josafá Lourenço de Aquino. Sim. Um grande amigo também que Deus me deu, um pastor também que cuidou muito bem de mim. Aleluia. E a gente foi para a Cid São José, para esse tão grande desafio. E lá também Deus fez maravilhas. O que eu tenho a dizer para você, obreiro do Senhor Jesus? Confie no Senhor. Confie no Senhor. Eu comecei o episódio com uma frase. Confiança na chamada como Abraão confiou. Aleluia, confio. Porque o senhor deixa o seu emprego. Sim. Inclusive, era disputado lá no emprego, sim, né? Isto sim. Não queriam que o senhor saísse. E o senhor deixa exatamente para fazer a obra, para investir a vida Amém. desse trabalho, e Deus vai suprindo cada uma das necessidades, né? Isto. Agora teve Poço de Pedra também, né? Isto sim. Teve Diogo Lopes. Qual foi aquele interior que o senhor foi, que teve um desafio da construção? Isto sim. A gente foi para Cid São José. E Cid São José, Deus também começou a salvar muita gente. Foi salvando muita gente. E eu precisava crescer mais 5 metros para frente. E a igreja me dava 2 salários. Esses 2 salários eram para me manter e manter também a despesa da igreja, da obra, né? E eu disse, Senhor, eu não tenho condições de fazer essa reforma. Então Deus me manda que eu me arrumasse e fosse para uma praça no centro da cidade do Alto do Rodrigues. E eu fico lá arrumado com meu terno, na praça, e de repente aparece uma irmã de outro ministério, que me conhece. É o missionário João, eu digo, sou eu. Tem uma pessoa que quer lhe conhecer. E uma empresária daquela cidade, por questão ética, vou falar o nome dela, ela fazia parte de outro ministério, e a gente foi no gabinete dela, e ela disse que Deus tinha falado com ela, que assinasse um cheque, não colocasse o valor, só assinasse um cheque. Ela me deu aquele cheque assinado, sem nenhum valor, e eu comprei todo o material que precisava para a reforma daquele templo, para a glória de Deus. Aleluia. Maravilha. Teve também o desafio numa construção, né, que teve um probleminha que
Isso. Foi nesse mesmo? Não foi nesse não. Eu fui para a comunidade de Poço de Pedra, convidando a nossa convenção. E a gente foi a Poço de Pedra. E em Poço de Pedra eu assumi que trabalho com 63 crentes na época. Era uma igreja que não tinha crescimento, povo coração duro. E eu perguntei, Deus, me dá uma estratégia para ganhar almas para o teu reino aqui. Abra um cinema missionário. Eu conversei com o meu pastor supervisor, como é que eu abri cinema missionário. Ele me deu a benção dele e nós abrimos um cinema missionário. Preparei a mocidade ficava com a caneta e com o livro da oração. Todo mundo que vinha assistir o cinema missionário eram filmes bíblicos, eram desenhos bíblicos, e enchia aquela quadra. E toda criança tinha um momento de louvor com elas, e ali houve muitas decisões, muitas libertações naquele lugar. E passei ali quase 3 anos, e entreguei aquela igreja para outro pastor, com 248 crentes. Oh, glória! Fizeram uma abaixo-assinada para mim não sair. Aleluia, até o padre da cidade não queria que eu saísse. E ali foi um marco naquela comunidade, em Poço de Pedra. Foi uma bênção de Deus para o meu ministério. E de lá também recebo um convite para ir para Diogo Lopes. Aí onde foi esta tão grande vitória, né? Eu vou para Diogo Lopes assumir a igreja com 26 crentes. Quando eu chego lá para tomar posse, a minha esposa começa a chorar, né? Digo, minha filha, calma, que Deus não perdeu o controle de nada. Ele tem o controle da tua chamada, oh glória. Ele tem o controle também da minha chamada. E a gente começou a trabalhar para Jesus e também começou a salvar muito pescador. Eu comecei a dar discipulado aos pescadores nos barcos, comecei a evangelizar junto com a minha família, aquela congregação. E a gente, no prazo de 8 meses, já estava com mais de 60 decisões. Oh, glória! O trabalho começou a desenvolver, começou a crescer. E houve uma necessidade de fazer um novo templo. Né? Houve uma necessidade de fazer um novo templo. Conversei com o meu pastor. Na época era o pastor Francisco Oliveira. Né? Pastor Oliveira, assim chamado. Ele me abençoou com a bênção dele. E a gente começou a construção. Quando eu estava na metade da construção, a gente foi notificado pelo CREA. É esse? Sim. A gente foi notificado pelo CREA. E o CREA foi lá porque alguma pessoa denunciou aquela obra, né? E, para a glória de Deus, naquele dia foi um fiscal da Igreja Batista. Porque o outro fiscal que vinha, ele adoeceu de última hora. Esse fiscal que veio foi da igreja. E quando me viu, eu com chapéu de palha, fazendo massa na rua, e perguntou, cadê o pastor? Eu disse, sou eu. O senhor que é o pastor? Eu disse, sou eu. E estava lá os presos trabalhando, junto com os serventes. E eu estava ali também como servente, trabalhando na obra. Ele também ficou muito emocionado. Disse, pastor, eu já vinha para aplicar uma multa. E a multa era pesada, né? E naquela mesma hora eu vi a mão de Deus ali. Ele me deu um prazo. E eu fiquei preocupado, porque eu não queria trazer nenhum transtorno para ninguém. E fui orar ao Senhor. E quando terminei de orar, o pastor Zé Ribeiro faz um convite para pregar no Congresso de Novos Convertidos. Oh, glória! E a gente vem pregar no Congresso de Novos Convertidos. E no meio da mensagem, o Senhor me visita e diz, conta para a minha igreja a tua necessidade. Oh, glória, aleluia! E naquele momento eu contei o que eu estava atravessando. E quando terminou o culto, estava ali uma arquiteta e também um engenheiro. E disse, a partir de hoje, a obra está aos nossos cuidados. Oh, olha. Glória! Eita, que Deus tremendo! Quem está vendo de fora, né, diz assim, só tem uma explicação que é coincidência. As coisas estão coincidindo aí, né? Aleluia. Mas a gente sabe que não tem coincidência nenhuma, a providência, né, de Deus. É verdade. Ele vai colocando as coisas tudo no seu devido lugar. Isso sim, na verdade. Sequência. Né? Levantou a irmã Adricele, a doutora irmã Adricele, me foge o nome do seu esposo, que é um pouco até meio difícil, sabe? E ele levantou esse casal foi para lá e nós fizemos uma grande inauguração. Foi uma bênção, foi uma festa maravilhosa. Passei ali 5 anos
3 meses e 14 dias, e entregamos aquela igreja a outro pastor, com mais de 250 decisões, para a glória de Deus. E de lá, sim, de lá, né? Sim. Deus me leva a Timbaúba dos Batistas. Timbaúba dos Batistas é... Seridó. Seridó. Né? E interessante, presidente Cláudio, que eu já tinha pregado 2 vezes em Serra Negra do Norte, e eu passava na cidade, na entrada de Timbaúba dos Batistas. Jesus me cobre, eu nunca vim para essa cidade. Já pensou? Mas por quê? Porque era distante de Natal. Ah, tá. Pela distância. Muito distante de região Natal. Quente, né? Região quente do Seridó. Né? Aí eu recebo um convite para ir lá. Né? E eu pego a moto emprestada do meu filho e eu vou de moto. Oh, glória! E dentro da entrada da cidade, Deus me usa. É coisa de crente mesmo maluco, né? Aí Deus fala assim do capacete: meu servo, eu te quero aqui. Eita glória! E aqui eu vou te abençoar grandemente. Oh glória! Aí quando eu chego na cidade, começo a chorar. E Deus me faz chegar naquela cidade justamente na pandemia. Só que o homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem uma vida de oração. Oh glória! Oh glória! E eu fiz uma campanha de oração com a minha família para assumir aquela cidade. E o Senhor branda dentro de mim. Tem um homem naquela cidade que você vai procurar ele e vai dizer assim para ele: assim diz o Senhor, eu quero te ajudar. Eu perguntei: quem, Deus? O delegado da cidade. Procura o delegado da cidade e diga a ele que você quer ajudar ele. E eu, quando estabeleci lá, ajeitei minha casinha para morar, e eu estava com uns 20 dias, eu fui procurar o delegado da cidade, chamado delegado Jubeni. E eu vou procurar o delegado, e quando eu chego na delegacia da cidade, que me apresentou a ele, e ele começa a chorar. Ele começa a chorar, ficou emocionado. Aleluia! Ele ficou emocionado e ele começa a chorar. E diz assim: eu vou fazer 30 anos de polícia. E ninguém nunca disse que queria me ajudar. E o senhor, pastor, chega e diz que vai me ajudar. Que foi o Senhor que me mandou até aqui. Mas sem saber o quê? Sem saber o quê? Até início eu não sabia o que queria. Ele disse: pois eu quero a reforma da delegacia. Eu digo: tá feito o acordo. Ô glória! Aleluia! E eu saí ali chorando. E disse: Deus... Deus, o dinheiro que eu tenho na carteira é R$80. E é uma reforma de quase 10 mil, Senhor. Ele disse: eu estou no controle. Eita, Deus está falando conosco. Você que está ouvindo esse podcast, Deus está no controle do teu ministério. Oh, glória! Maravilha! E eu saí ali e de repente um homem, um empresário da cidade, grita: o senhor é o pastor? Eu vou, pastor. Eu digo: sou eu. Vem aqui. E quando eu chego diante dele, ele abre o caixa e diz: Jesus mandou lhe dar R$500. Oh, glória! Para começar. Para começar. Aleluia! E para a glória de Deus, presbítero Cláudio, eu inauguro a igreja com 5 meses, eu inauguro a igreja. A delegacia, desculpa. Inaugura a delegacia. E o comandante, que era o capitão Santos, que ele, ali a jurisdição era comandada por Jardim de Piranhas. Aleluia! E a gente inaugura aquela delegacia. E o nome do Senhor é glorificado. É glorificado. Então Deus, ele tem o controle de tudo. Maravilha. Aí chega a pandemia. Quando chega a pandemia, há um decreto para fechar todas as igrejas, menos Timbaúba dos Batistas. Eita, que Deus tremendo. Nós recebemos a orientação do delegado para abrir as portas laterais e dar assistência espiritual à cidade. Eita, glória a Deus. E nós abriu a igreja de 8 da manhã e só fechava 8 da noite. Dando assistência espiritual a quem procurasse lá com desespero. E Deus fez muita maravilha. E o povo dizia: ninguém mexa com o pastor, que ele é resguardado pelo delegado. Oh, glória!
Eita, Deus grande. De novo é a situação, né? Que vai se encaixando. Se encaixando. Deus Né? Maravilha. Assim, ligeiramente de início, assim, você... Não, vou lhe ajudar, o delegado. Sim, né? sim. E a ajuda é reformar a delegacia. Meu Deus, foi um O que é que tem a ver isso, verdade, né? Com a igreja, Aham. Mas é Deus trabalhando, porque lá na frente ele vai Sim. usar o delegado para a igreja. É verdade. É verdade. Foi como Mardoqueu livrou, né? Sim. O rei Assuero da morte. Eita, Deus grande. O que eu tenho para dizer, você que está ouvindo esse podcast, Deus irá lhe apresentar você. Oh, glória! Eu sou testemunha viva. Deus tem me apresentado. Não precisa empurrar ninguém. Não precisa falar mal de ninguém. O que precisa é fazer a obra do Senhor com amor. Está o obreiro aprovado por Deus, é aquele obreiro que não se nega a fazer nada. Está pronto para toda boa obra. Oh, glória! Verdade. Maravilha! Muito bem. E lá... Aí tem uma missão aí. Uma missão, isso. Já comando de pandemia, né? E eu estou em casa, meditando na palavra. Eu ia dar a doutrina aqui na sexta-feira. E de repente Deus me visita e diz, liga a televisão. Eu digo, mas Senhor, liga a televisão. Aí quando eu ligo a televisão, está passando uma entrevista do presidente da época, Jair Messias Bolsonaro, entregando uns títulos de terra na cidade de Ipanguaçu, né? E chamou um general, que me foge o nome dele agora, e o general é filho da cidade de Timbaúba dos Batista. E eu digo, mas senhor, o que quer dizer isso? Eu quero que você vá em Brasília fazer uma missão para mim. Eita glória! Eu digo, mas senhor, eu não tenho recurso. Isso, mas eu vou lhe dar recurso. Glória. E de repente o meu telefone toca. Era o prefeito da cidade na época, perguntando como é que eu estava e perguntou como é que poderia me ajudar. E os prefeitos recebiam agora um chamado de Deus para ir a Brasília. Ele disse, eu vou te ajudar. Você vai como? Eu digo, vou de moto. Ele disse, mas homem, eu digo, eu vou de moto para Brasília. Oh, glória. E Deus me leva a Brasília de moto. Oh, sério? Glória. Fui de moto para Brasília. Eita, Deus grande. Mas o senhor foi só? Eu fui só. Eu fui só. Deus me deu uma moto potente para cumprir as agendas no nosso estado, até também na Paraíba. E eu fui de moto, né? Quanto tempo? Olha, eu saí no domingo de 5 horas da manhã e cheguei em Brasília na segunda-feira de 4h35 da tarde, em Brasília. E nesse caminho, Deus fez muita maravilha comigo. Oh, glória, cuidou de mim em tudo. E quando eu cheguei numa cidade, bota no GPS, o GPS vai colocando você em próximos postos de gasolina. Eu estava numa moto e o GPS me colocou lá para a ponta do Piauí com Ceará, no mapa. Eu chego numa cidade e quem pilota a moto vai saber disso, aí a gente não almoça. Né? Só faz tomar um café reforçado, que é para não dar aquele cansaço do sono. E eu saí da minha moto e quando eu chego nessa cidade para almoçar e jantar, o senhor fala comigo assim, não como comer todo, porque no caminho amanhã tem um homem que você vai dar de comer a ele. Eu digo, mas Jesus, estou com tanta fome. E era uma pizza GG, né? Aleluia. E eu comi só a metade e guardei a outra metade para o dia seguinte. E quando eu subi na minha moto, eu orei ao Senhor e a gente saiu de madrugada. E quando eu pego a principal, né? Uma BR principal do Distrito Federal, eu passo por um homem que empurrando um carrinho de mão. Só que eu passo por ele numa velocidade de 180 por hora. Eu passo por ele. E a voz branda, volte, é esse homem que você vai dar de comer a ele. Oh, glória! E eu voltei na moto,
Quando eu cheguei próximo dele, que tirou o capacete, ele apontou o dedo e disse: foi Jesus que mandou você voltar para me dar de comer? Eita, Deus tremendo! Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, glória! A igreja, ela não está em pecado. Ela está deixando de buscar mais o Senhor. Então busque mais o Senhor. Porque Deus chamou nós para esse momento. Deus chamou a sua igreja para esse momento. Oh, glória! Aleluia! Eu vejo gente brigando por cargo, por posição. Eu sou maior do que o fulano. Deus não chamou nós para isso. Deus chamou nós para ser servo, para que o nome dele seja glorificado e adorado. Oh, glória! E ali era o irmão Manel. Ele tinha saído do Pernambuco, empurrando um carro de mão, para se encontrar com a sua família em São Paulo. Eita, glória! E Deus disse que ia cuidar dele na pista. Oh, glória! Ali eu comecei a chorar, comecei a falar em língua, porque ele mostrou um carrinho de mão com as suas roupinhas, com a sua Bíblia Sagrada, presbítero da igreja, Deus e amor, um homem de oração, oh glória. E ali eu chorei com ele, se alegramos, queria filmar, mas eu estava no GPS, não podia tirar o celular do GPS, porque eu tinha medo de perder a rota, né? Aleluia! Deus mandou dar uma oferta a ele, eu dei uma oferta a ele, entreguei a comida para ele, ali foi uma maravilha de Deus, passei quase 40 minutos falando língua estranha, pulando, profetizando, e quando eu vou saindo, ele disse: vai para Brasília? Eu disse: vou. Já deu tudo certo. Oh, glória! Eita, Deus grande! E Deus me coloca em Brasília, presbítero Cláudio. Deus me coloca em Brasília. Tive o privilégio, a alegria de conhecer pessoalmente o presidente Jair Messias Bolsonaro, um homem de Deus, que me recebeu muito bem ali no cercadinho. Aleluia! E ele perguntou: pastor, vai fazer o que em Brasília? Eu só vim buscar recurso para o meu município. Deus mandou porque eu estou no Alto Sertão, porque lá morre jumento de sede. Já pensou? Lá é muito seca a região. E ele olhou para mim e disse: pastor, você vai ficar aqui até quando? Disse: olha, o meu objetivo, eu falei com ele na quarta-feira, né? É ficar até aqui até a sexta, ao máximo até o sábado. Disse: não, se você pudesse ficar aqui até quarta-feira da outra semana, eu queria lhe atender. Mas meu presidente, não vou poder ficar. Mas Deus usou a boca dele para mim e disse assim: vai dar tudo certo. Oh, glória! E de lá eu saí com a minha moto e Deus me mandou para ir para o Ministério da Defesa. Aí, presbítero Cláudio, minha esposa esqueceu de colocar o meu sapato social, ó. Eu estava com meu terno, com a minha gravata, como um bom assembleano. Aleluia, com minha carta de recomendação da convenção. Eu recebi a bênção do meu pastor Martim, meu presidente. Ele me abençoou e eu fui essa viagem, né? Mas estava de tênis. Estava de tênis, né? Aí eu fiquei assim um pouco acanhado, né? E quando eu chego no Ministério da Defesa, eu passo por uma revista, depois eu passo por outra revista e eu chego aonde chega uma sala, né? Uma sala cheia de vidro, muita segurança. E eu fui falar com uma senhora, né? Uma morena, né? E de repente a mulher falou assim: não, eu não posso lhe atender. Aí mandou para uma loira que tinha ao lado dela, né? E eu disse: olha, eu sou do Rio Grande do Norte e eu vim aqui atrás de uns poços artesianos. Disse: pastor, infelizmente eu não posso fazer nada pelo senhor, porque só pode passar aqui nessas catracas quem vem com uma carta de recomendação ou de um senador ou de um deputado federal. Aí eu disse: mas Jesus, eu falando comigo, né, sem escutar, disse: mas Jesus, baixei minha cabeça pelo instante e comecei a falar com o Senhor. Disse: mas Senhor, eu tenho certeza que o Senhor não me mandou aqui em vão. Não me mandou em vão. Abre as portas. Aí o Senhor diz assim: diga para esta mulher loira, oh glória, que ela deixou em casa uma filha com depressão. Ela comprou remédio para se matar. Deixou o marido alcoólatra. Diga para ela que eu vou fazer um milagre na casa dela. Eu estou visitando a filha dela. Aí quando eu disse isso para ela, a mulher gritou dentro da sala ali: oh glória! Quem foi contar para ele a minha vida? Oh glória! Eita Deus de mistério, glória! Eita Deus grande, ela sobre-me, eita glória! E dali deu abrir as portas, ela quebrou o protocolo e falou direto com o ministro, né, para me atender. Oh glória! E ali tomou meus dados, eu voltei para o hotel.
Uma pessoa também pagou a minha estadia no hotel. E eu voltei para o hotel, entrei em contato com a igreja, pedi oração com os meus pastores, aleluia, que Deus estava abrindo uma porta para mim. E quando foi na quinta-feira, eu fui até lá, e de lá ela me mandou ir para outro ministério. E eu fui a outro ministério, e quando eu chego em outro ministério, aparece um coronel chamado Coronel Osmarildo. E ele vem entrando naquele ministério, e Deus manda me apresentar a ele. E eu me apresento, Coronel Osmarildo, eu sou pastor da Assembleia do Rio Grande do Norte. O senhor pode me ouvir? Ele disse, com certeza. E quando eu contei toda a minha história para ele, ele apertou minha mão, me deu um abraço, disse, meu conterrâneo, eu sou natural de Currais Novas. Oh, glória! Aleluia! Mandou me sentar ali, aleluia, eu me sentei, depois veio com um crachá, e nós subimos para o quarto piso daquele prédio ali. Oh, glória! E ali foi um mover muito grande de Deus. Ele chorava, eu chorava, aleluia. Ele disse, eu vou ter um encontro com um general, chamado General Poti, e eu vou ver o que ele pode fazer por você. Tá certo. E ali Deus mandou permanecer jejuando, e eu fiquei jejuando, aleluia. E quando eu voltei de 2 horas da tarde para lá, me sentei, aí lá vinha bastante generais e coronéis. Não esqueço nunca, foi um negócio muito maravilhoso. E de repente aquele general manda eu ficar de pé para dar um abraço nele, que estava sentindo a presença de Deus. Oh, glória! E me leva para o 13º andar. Oh, glória! E dali, aquele general faz uma ligação diretamente para o gabinete do presidente da República, para me receber dentro da presidência. Oh, glória! E de lá eu fui recebido na presidência. Oh, glória! Deus me colocou dentro da presidência da República. Oh, glória! Maravilha! Eita, Deus grande! Oh, glória! E a gente foi recebido dentro da presidência da República. E de lá eu fui levado para o ministério da FUNASA. Outro coronel que me foge o nome dele agora, também crente da igreja. E de lá ele bate o martelo. Ele bate o martelo e faz uma emenda de R$500 milhões para o município de Timbaúba dos Batistas. E quando eu volto para casa, aleluia, eu volto muito feliz, a cidade está ali em alvoroço para me receber. Soltaram foguetão, fizeram festa, aleluia, e o nome do Senhor foi glorificado. Oh, glória! E aquela emenda veio para o prefeito Ivanildinho, quero também mandar uma saudação para ele, ter feito um grande trabalho naquela cidade, e ele conseguiu aquela emenda e perfurou muitos postos artesianos na cidade de Timbaúba dos Batistas. Oh, glória! E Deus usou o pastor da Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus, maravilha! Oh, glória! Para esse desafio, né? Para esse desafio maravilhoso. Aí depois disso, nunca mais o senhor passou na frente de uma cidade e disse que não queria ficar. Não é, rapaz? Eita, Deus grande, oh, glória! São muitos desafios, né, pastor? Sim, muitos desafios existem, que acontecem. É verdade. Eu vi certa vez o senhor falando um testemunho interessante. Sim. Porque Deus fica ali provando, né? E provando o sapato, Eita, Deus grande, isso! Olha, meus amados irmãos, pastores que vão vir, né? Esse podcast. E eu fui com o pastor Pedro a convite para nós ir à Colômbia, né? E eu vou na Colômbia com esse pastor Satírio. A gente vai para a igreja, eu tenho a oportunidade de me dar uma oferta. E naquela oferta eu compro um sapato. E o sapato me custou naquela época 1.180 pesos colombianos. Um sapato... 1.800 pesos colombianos, né? Que naquela época, botando para o real, dava em torno dos seus R$300 o sapato, né? E eu amo sapato, né? Oh, glória! Sim. E um sapato de cor de alpaca, de solo, um sapato bonito, maravilhoso, né? E quando eu regresso para o Brasil, eu recebo na minha casa o missionário Tassiano. Era um missionário que trabalhava comigo nos presídios, na delegacia, a gente pregava nas feiras, a gente ganhou muita prostituta para Jesus, a gente ganhou muitos homossexuais para Jesus, aleluia. E ele vai na minha casa e de repente Deus branda dentro de mim.
pega o teu melhor sapato e dá para ele. Eita, eu até brinquei com Jesus, falei assim, Jesus, brincadeira tem hora, Jesus. O meu melhor sapato, Senhor. Aí eu disse, Tassiano, me diz uma coisa, tu calça quanto? Ele disse, missionário João, eu calço 40, 41, 42, 43. Disse, meu Deus, não tem jeito não. Quando ele recebe o sapato, ele começa a glorificar o nome do Senhor. O que eu digo para você, igreja, o que você tem feito para glorificar o nome do Senhor? Não ofereça a Deus o resto. Não ofereça a Deus o que você está sobrando, não. Ofereça a primícia para o Senhor. Aleluia! Quando eu dei aquele sapato para ele começou a chorar, a falar em língua, nós se abraçamos. E disse, missionário João, a minha família me humilhou essa semana. Ele disse, cadê o teu Deus? Que tanto que tu ama ele, que tanto que tu fala dele, ele não te dá um sapato bonito e maravilhoso, e o Senhor estava presenteando a ele com aquele sapato. Eita, Deus grande, oh glória! Maravilha, 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 maravilha. É mesmo, é assim, Deus, ele usa a nossa vida, né, naquilo que ele sabe que é o desafio nosso. Sim. Mas ao mesmo tempo é a glorificação do nome dele. É verdade. Glória a Jesus, aleluia. São muitas histórias, pastor, muitos momentos interessantes aí que o Senhor trouxe, né? Aleluia. Eu ia perguntar uma história marcante, né? Sim. Aí o Senhor já contou um bocado. Sim. Mas nós temos outra também na obra missionária, né? Sim. Eu queria evangelizar o pessoal das Farc. O pessoal lá na Colômbia. Lá onde eu morava, porque tinha pessoa das Farc que morava lá. Sim, que era entre Equador e... Isso, eu estava chama-se província, né? Eu estava na província de Julio Andrade, porque eu estava na fronteira com a Colômbia. Eu estava a 33 quilômetros só da fronteira. Então eu queria evangelizar eles, então eu fui ameaçado 2 vezes de morte por eles. Eles foram à madrugada tentar me matar, na madrugada, e naquela madrugada Deus me deu a língua do país, oh glória. E eu preguei para ele chorou, me pediu perdão e foi embora. Mas eu queria entrar na casa deles. Tinha uma pré-adolescente chamada Patrícia, e ela queria ir para a igreja, ela queria ir para o trabalho das crianças e ele proibia, né? Porque eles proibiam. Quando foi um dia, fazia muito frio. Estava fazendo 32 abaixo de zero. 32 negativo abaixo de zero. Era muito frio naquele dia. E a gente começou o culto de 3 horas da tarde para terminar de 5 horas da tarde. E a temperatura foi baixando, baixando, baixando. Quando deu 7 horas, estava 32 abaixo de zero. Pense no frio. O meu fogão era vizinho à mesa. Um caldo quente nós tomava logo. E o meu filho mais velho disse, pai, Deus vai abrir uma porta para o senhor entrar ali. E a gente estava orando, agradecendo a Deus pelaquela janta. De repente escutamos um grito no meio da rua. E quando eu tirei o gelo do vidro, lá chama-se ventana, né? Janela é ventana. Então quando eu tirei aquele gelo da ventana, eu vi a Patrícia esmagada por um caminhão. E o senhor falou, é a porta que eu estou abrindo para você. Aí eu coloquei todo o meu jaleco, coloquei minha roupa de frio, minhas luvas, e eu desci muito rápido para socorrer ela. Os pais estavam chorando, desesperados, toda aquela família ali chorando, e aí eu consegui entrar na casa deles. Oh glória, aleluia, oh Deus grande. E naquela sala, com aquela criança ensanguentada, Deus faz um milagre na mesma hora ali. Deus dá uma anestesia naquela criança. Aquela criança olha para os pais, para todos que estavam na sala ali, e fala assim, você é meu pastor de Brasília? Ele disse, sim, minha. Eu comecei a orar por ela. E disse assim, igreja do Senhor Jesus está no Brasil orando pelos missionários. Eu vou interceder agora por ela. E quando eu comecei a interceder por ela, ela disse para todos que estavam naquela sala, papi, mami, não há dolor em meu corpo, pelo que me Jesus, oh glória, me sanou, oh glória.
ela foi anestesiada na mesma hora. E as portas foram abertas para me evangelizar. E ter contato com o Brasil. E nós pagamos a cirurgia dela. Pagamos toda a despesa dela. Aleluia. Oh, glória. E as portas foram abertas naquele lugar. Eles começaram a vir para o culto. E 16 colombianos aceitaram Jesus como Salvador. Eita, Deus grande. Glória a Deus. Oh, glória. Como é que está o seu coração na obra missionária? Como é que está o seu coração, querido, querida irmã? Aleluia. Meu coração aqui está saltitando. Revivendo, pastor, né, as experiências. Sim, meu né? filho, é verdade, né? Pastor, houve algum momento de crise, assim, que o senhor pensou em desistir? Sim, houve vários momentos, né? Não só esse, vários momentos. São as aflições, né? Que o obreiro passa, que o missionário passa. O apóstolo Paulo sofreu com isso, né? Sim. Ele pediu a morte ao Senhor. E o Senhor disse, a minha graça te basta, né? Porque na tua fraqueza eu aperfeiçoo a minha fortaleza, né? Mas Deus sempre nos deu vitória. Glória a Jesus. Uma foi na obra missionária, né? Porque não tinha ninguém para me visitar. Era só eu, meus 3 filhos e a gente fazendo a obra. E de repente deu aquele choque transcultural a gente. Uhum. Mas se levantou, Deus me levou para fazer uma matrícula numa faculdade. Eu fui me matricular na faculdade, lá em Tucã. Quando eu vou matricular na faculdade em Tucã, eu conheço os missionários que tinham vindo da Venezuela. Ô, glória! Deus tinha mandado eles vir para aquele país e matricular também na faculdade, que iam apresentar a eles o missionário do Brasil, para nós abrirmos um trabalho onde não tinha 1% de crente. E a gente se conhece e a gente abre um trabalho que de lá, da onde eu estava na base missionária para lá, era 285 quilômetros. Ô, glória! E a gente vai nesse lugar e a gente abre uma igreja chamada a Igreja do Porão. E a gente abre uma obra no porão. Por quê? Porque lá, as casas lá embaixo eram um porão. Nós conseguimos esse porão, limpamos esse porão e nós abrimos uma igreja lá dentro do porão. Ô, glória, porque a igreja é perseguida. Né? Não podia de maneira nenhuma ninguém alugar um prédio. Chama-se Igreja Cristiana. Eles não aceitavam nenhuma igreja cristiana abrir lá uma porta. Ô, glória. E nós abrimos essa igreja nesse lugar. E quando nós fizemos o primeiro culto lá neste lugar, nós fizemos o evangelismo, porta a porta, e trouxeram uma mulher com 9 câncer no corpo. E naquele culto Deus curou aquela mulher com os 9 câncer. Ô, glória! Curou assim literalmente. Ô, glória! E nós fazíamos o culto de 15 em 15 dias. E quando a gente foi na outra quinzena, ela trouxe mais 30 pessoas com ela. E essas 30 pessoas também se rendem aos pés de Jesus. Ô, glória! E no período de 12 meses, nós estávamos com a igreja implantada dentro do porão. Eita, glória! Glória a Deus. Aleluia! São muitos os Sim, desafios e muitas... desafio. E não para até hoje. Né? E a gente vê assim que Deus ele continua agindo, continua Isso, fazendo, né? A Glória gente a Jesus. não vê muito isso. Não vê com tanta frequência Sim, esses exemplos que o senhor Sim. tem trazido, né? A Sim. gente conversava até antes que a igreja não está em pecado, mas ela está, vamos dizer assim, acostumada, né? isso sim. Ela está tranquila porque Aham. está abastecida. É verdade, Né? é verdade. Então, você tem o alimento, tem a vestimenta, tem tudo. Celular bons, né? Isso, os aparelhos eletrônicos, Isso, é tudo verdade, funcionando, isso. transmitindo os cultos. Isso. Então ela está ali abastecida, Uhum. tranquila. Eu sou do tempo ainda que eu ia para rodoviária. Eu ia para rodoviária com um dinheirozinho na minha carteira para ajudar o pastor do interior. Eu ia para rodoviária, orava o Senhor e o Senhor dizia, vá para tal interior, cooperar com o pastor. Passava 2, 3 dias lá e levava uma oferta de amor para aquele pastor. Hoje a gente não vê mais isso. Se chama alguém para pregar, já estipula um valor alto, já quer um carro com ar-condicionado, não come tudo. É o contrário, né? É verdade. Enquanto nesse período ia
com o dinheiro para ajudar, o pastor da eu ia congregação. pregar, eu ia dar discipulado e ajudar. Eu trabalhava numa empresa que o salário maior que na minha função, como já falei, era o salário maior era o meu. Eu dizimava na congregação e separava uma oferta de amor para ajudar os pastores do interior que são carentes, são necessitados de ajuda. O glória. Eu tenho lá em Araçá, eu tenho lá a congregação missionária. Sim, aí chegamos no último pit stop, né? Isso, sim. Que é a congregação de Araçá, onde o senhor está hoje, isso, né? Sim, isso. E eu também comentava que eu tive em Araçá 2 vezes. Amém. Em 2 gestões, né? Gestão do pastor Abner. Isso. Também a gestão do pastor Miguel Adelino. Sim. E aí depois, agora, já esse ano, né? Estive lá com o senhor e fiquei surpreso com o tamanho do templo. Amém, amém. E os irmãos todos animados ali. Glória a Jesus por isso, né? Pastor Martim, nosso presidente, nos confiou para um desafio também lá, né? E ele chegou lá na época, eu tomei posse em 2021, no dia 21 de março, foi a memória de 2021, eu tomei posse ali. Assumi aqui trabalho com os 200 e poucos crentes, hoje já passamos dos 600, né? Hoje eu tenho ali 9 congregações e temos a 7. Quando eu assumi, tinha 6 congregações, 7 com a 7. E nós implantamos mais 3 novos trabalhos para a glória de Deus. E o trabalho tem prosperado, tem crescido. Comprei um terreno. Olha só o mistério. Cheguei lá, como você ouviu aquele terreno lá, né? Uhum. Lá nós só tínhamos uma cozinha pequena. E eu gosto muito da área social, né? Eu faço um projeto social, que eu devo ter uma paradinha agora. Mas vamos reativar ele de dar sopa missionária. Eu faço 180 litros de sopa e a gente vai para a rua, a gente cozinha na rua, coisa interessante. A gente cozinha na rua. Eu boto avental, cozinho na rua, chamo o povo para comer com a gente. É uma festa maravilhosa, glória! E a cozinha era pequena lá, o espaço era pequeno. E eu perguntei de que é essa granja, que esse sítio grande. Ele disse, é de uma irmã e ela mora em São Paulo. É de uma irmã e ela mora em São Paulo. Entre em contato com ela. Vê se ela me vê de 20 metros, olha a minha fé. Vê se ela me vê de 20 metros aqui para trás, para me crescer aqui a cozinha. Ela disse, tá certo, vamos entrar em contato. E aquela mulher fez uma prova com Deus. E disse, ela falou assim, Deus, se aquele pastor tem intimidade contigo, usa ele para mim. Oh, glória! Usa ele para mim, aleluia! E quando ela chegou na minha casa, Deus me toma para ela. E Deus me toma para ela, ela chora. O terreno era 200 mil, eu vou vender por 100 mil. E o senhor me paga como puder. Ô glória! E para a glória de Deus, em 2 anos, que já vão pagando esse terreno, 2 anos, alguns meses. Terreno lateral. Lateral, ele tem 122 metros de comprimento, um pedaço dá 40 e outro pedaço dá 48, 49 de largura. Você viu lá, né? Hoje é o terreno da nossa igreja, já paguei já 57 mil, ô glória! Estou restando apenas 43 mil para quitar aquele terreno para a glória de Deus. Além dele, também já comprei outro terreno para fazer outra congregação que eu abri. Os irmãos estão se congregando numa garagem. Ô glória! Né? Estão se congregando numa garagem, mas já paguei arquiteto, já paguei o engenheiro e nós já vamos estar de posse do projeto para dar início a uma nova congregação para Iaderne e Araçá. E assim a obra não para. Não para, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Pastor, depois de tantos desafios, tantos planos, tantos projetos de Deus, e essa caminhada toda, que o Senhor chegou até aqui, amém, nesse momento. Glória a Deus. Então, eu gostaria de encerrar, amém, pedindo ao Senhor que falasse diretamente para os nossos telespectadores, amém, né? Trazendo um conselho, amém, para os jovens, para as famílias, para os obreiros. Amém. Pode dirigir isso para essa câmera aqui. Ô, glória! Maravilha! Me permite que eu esqueci de mandar uma saudação para a missionária Isabel, a minha esposa, viu? Mãe Isabel. A missionária Isabel Cristina, pregadora, conferencista também, tá? Os meus 3 filhos. Diga o nome dos 3. Isso, o presbítero Isaac,
o diácono Moséias, o missionário João Lucas, as minha nora Raquel, a minha nora Renata e a minha futura nora, a doutora Aibris, né? Ô glória, tá bom? E também mandar uma saudação para todos os dirigentes da programa do campo da IADERN Araçá, todos os dirigentes, a mocidade, as crianças, os obreiros. Meu muito obrigado, vocês são uma bênção na minha vida, ô glória, tá? E o conselho que eu dou, tá? Invista no reino de Deus. Invista cada dia mais no reino de Deus. Ô glória, invista. Hoje meus filhos são investidores na obra do Senhor. São todos obreiros. Invista. Invista no amor, no ensino, na dedicação, no aconselhamento. Que coisa linda é aconselhamento. Aconselhe. Ô glória, seja um Abraão, seja um Isaac, seja um levita, seja um Moisés, seja útil na casa do Senhor. Ô glória. Amém. Amém. Bom, quero agradecer, pastor. Ô benção. Sua participação conosco Maravilha. aqui foi uma das mais animadas, viu? Ô glória, tô muito emocionado, viu? Meu coração tá fervendo aqui. Eu também tô, é porque eu não demonstro como o senhor. Ô glória. Ô glória, aleluia. E, Maravilha. assim, como forma de gratidão, queremos trazer para o senhor lhe presentear, Ô né? glória. Para que o senhor, juntamente com sua esposa, Amém. possa cuidar Amém. e lembrar-se desse momento. Amém. Sempre Que que tiver cuidado. maravilha. Que maravilha. Pode deixar o contato? Depois Pode. alguém quer me convidar para. Pode. Ô glória, Fique à né? vontade aí. Isso. É o meu zap, é 99912-5635. Missionário João. Ô glória. Pronto, vamos colocar na edição Maravilha. embaixo para ficar mais fácil o pessoal. Ô glória. anotar. Maravilha. Tá bom? Muito obrigado, Eu que pastor João agradeço. Maria. Ô, homem de Deus. Foi um prazer, uma satisfação grande ter a sua Amém. participação conosco aqui. Amém. E você que foi edificado, né? Se Glória você a Deus. sentiu-se edificado Aleluia. com esse episódio, então compartilhe, comente, Maravilha. pode fazer os comentários aí e faça chegar cada vez mais nas pessoas, né, que podem também ser alcançadas com todo este conteúdo, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo episódio.